Ok, estamos de volta aqui ao vivo no Rede Verdade. E agora você acompanha a partir de agora uma entrevista com o juiz Gustavo Procópio e a juíza Adriana Lócio. Eles são titulares de varas cíveis aqui na capital. E você, naturalmente, cidadão quando procuram a justiça, esperam que esse resultado saia num tempo mais rápido possível. As pessoas que buscam por algum direito, que buscam ali reparar algum dano, naturalmente, eventualmente por algum abuso, esperam aí receber logo esse retorno da justiça. E eles estão aqui exatamente porque na análise, numa avaliação do Tribunal de Justiça, um selo que criou um selo de eficiência do Judiciário Paraibano, as varas cíveis em que eles são titulares receberam aí as melhores colocações e as melhores classificações, inclusive com o chamado selo eficiência e o selo excelência na atividade judiciária aqui na Paraíba. A doutora Adriana Lócio, titular da 9ª Vara Cível aqui da capital. Doutor Gustavo Procópio, titular da 2ª Vara Cível. Muito boa tarde, muito obrigado pela presença de ambos e parabéns aí por esses resultados. Doutora Adriana, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Inicialmente gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui neste programa, Rede Verdade, e especialmente a você, Luiz Torres, por nos receber para que nós possamos prestar conta do nosso trabalho efetuado durante o ano de 2023, no qual nós conseguimos ganhar, com muito trabalho, esse selo Excelência, que foi um selo instituído pela Resolução 16/2023 do Tribunal de Justiça. A 9ª Vara Cível, inclusive, que a senhora titular, foi a primeira colocada no estado da Paraíba, né? Vamos falar sobre como é que a senhora conseguiu chegar a isso. Doutor Gustavo, boa tarde, obrigado também pela presença. Explica só um pouco pra gente que selo é esse de eficiência do Judiciário que o Tribunal de Justiça implanta para premiar os servidores, naturalmente, que conseguem atingir isso nas suas atividades. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Torres. Boa tarde, telespectadores da TV Arapuã. É uma satisfação muito grande estar podendo falar um pouco do Judiciário e falar bem o que é importante, né? Mostrar o trabalho que é desempenhado. O selo Eficiência de Produtividade, ele é regulamentado pela Resolução 16/2023, como a doutora Adriana colocou aqui, e pelo CNJ também, pela Resolução 2019 de 2016. Foi 16/2023 e 2219/2016. São duas resoluções que tratam exatamente isso buscando a eficiência do serviço público. Nós somos servidores públicos, não é prevista no artigo 37 da Constituição. Então a ideia é prestar o melhor serviço ao cidadão, ao jurisdicionado, aos advogados, às partes, todos que participam do processo judicial. E se avalia essa produtividade. Exato. São critérios objetivos, e diga-se de passagem, são critérios bem objetivos, são vários critérios que são avaliados e a gente tenta atingir essas metas, esses objetivos, para obter esse selo. Doutora Adriana foi a primeira colocada. Eu sou o terceiro, mas tem doutor Herbert Lisboa, que foi o segundo colocado, que é da 4ª Cível. As medalhas de ouro, prata e bronze aí, na verdade até a classificação até usa isso, mas o selo Excelência é o maior que vocês receberam nesse sentido. Mas pela experiência das varas cíveis que vocês conduzem, são titulares aí, qual é a quantidade, só para que a gente tenha noção, porque a gente fala, olha, a justiça que demora, é tardia e tal. Qual é o dia a dia de um magistrado num trabalho como esse, para a gente entender o volume e a quantidade? Bem, hoje eu tenho 2.379 processos ativos na minha vara, mas não foi assim. Certo. Eu estou nessa vara desde novembro de 2019 e cheguei tinha mais ou menos 3.600 processos. Ou seja, então, um juiz com 3.000... Não, hoje 2.379 certo, mas quando ativos, chegou, mas quando cheguei eu tinha 3.000. Mais de 3.000. Olha só, aí é um volume... E é um volume significativo, né, de processos, porque a gente busca toda hora a eficiência. E a gente só pode ser eficiente se a gente sentenciar. A gente precisa sentenciar, né, e arquivar processos, que é o que o CNJ exige da gente, né? O CNJ foi instituído desde 2005 pela emenda o Conselho Nacional de Justiça, pela emenda constitucional 45,
que tem a tônica da razoável duração do processo. Então, assim, ele instituiu várias metas, não é? Logicamente, as varas cíveis, nem todas elas têm todas as metas, mas temos 5 metas a serem cumpridas. E aí, dentro dessas metas, a gente precisa organizar essa questão de o processo que entra e o processo que sai, dentro de um tempo razoável de duração. E o selo foi instituído exatamente com esse objetivo, né? De que o judiciário seja eficiente, que ele mostre eficiência à população. E aí, nesse caso, você reduz a quantidade de processos ali estacionados, digamos assim, engarrafados numa vara e, naturalmente, dando resposta à população, às partes, independentemente se a decisão é uma decisão que agrada ou desagrada, mas pelo menos ela sai, seja para arquivamento, seja para tudo. Agora, quais são os métodos adotados? Quais são, às vezes talvez em alguns gestos, alguns atos simples, ou outros não tão complexos, mas assim, se vocês fossem dar um curso sobre como tornar mais célere essa história, quais são os atos ali mais escolhidos para isso? Para mim ou para a doutora? Ambos. Experiência de ambos. Bem, eu já estou com 5 títulos, né? Esse é o meu 5º. Eu conquistei 2 selos diamante, 1 prata, 1 ouro e agora, com excelência, cheguei ao primeiro lugar. Na verdade, são 8 selos excelência, né? São 8 varas que estão premiadas. Nós temos 4 varas cíveis que têm o maior cartório, né? São 72 servidores, cartório unificado, 50 mil que processos. conseguiram conquistar esse selo, como o Gustavo está falando, 50 mil processos. São 72 servidores, divididos em sessões, então a minha sessão, que é a 5ª, são 3 varas, e aí a gente tem que ter um trabalho de muita conversa com o cartório, tem que ter muito... Ou seja, ajuda a equipe... Uma equipe muito unida, exatamente. Tem que ser muito síncrona para que a gente consiga resultados, né? Não só no cartório, mas também no seu gabinete. Tem que haver, assim, tem que haver uma doação. E é isso que tem acontecido. Os servidores, eles se estimulam, né, para que a gente passe o ano todinho planejando. Na verdade, é uma atividade métrica. Certo. Né? Uma fórmula muito complexa e a gente se debruça sobre essa fórmula para conseguir chegar a esse resultado. Mas ainda, doutor Gustavo? Eu acho que a doutora Adriana já pontuou muito bem, e ela tem autoridade para pontuar, que é o primeira colocada, e reiteradamente, né? Mas eu acho que a tônica da questão do sucesso, né, de excelência, eu acho que é um trabalho em equipe, em que todos participam. Nós temos uma equipe em que há uma participação da estagiária a todos os assessores, então a gente trabalha em equipe. Primeiro ponto, também uma sintonia muito forte, muito fina com o cartório. Né? Com o cartório unificado. E se enterrar em alguma das etapas, porque não é anda. uma máquina. Na verdade, é uma máquina. Né? Você vê, a gente tem, em termos de números, a gente tem 850, na minha vara, só a minha vara, né? São 857 processos distribuídos ao ano, no ano passado, 2023. 71 processos por mês. E a gente tem que arquivar mais do que o que a gente recebe. A gente tem que sentenciar mais. A tônica, basicamente, é você sentenciar, você trabalhar, você vê os parâmetros, tem o BI, o próprio tribunal fornece o BI para a gente consultar esses dados. A gente trabalha com dados. Ninguém trabalha empiricamente, não. A gente sempre vai trabalhar buscando o resultado que está ali nos números, buscando os números e buscando a melhor prestação jurisdicional ao cidadão. Agora, faço 2 perguntas com base nisso. A primeira delas é sentenciar mais, seja para arquivamento ou isso pode gerar erro da decisão, do ponto de vista da celeridade? Qual é o cuidado que você tem que ter para a decisão seja justa, no sentido de, tecnicamente, bem embasada, para a decisão que tem não que ter interfira qualidade, na... né? Não adianta sentenciar por sentenciar, né? A gente prima, acima de tudo, qualidade, né? Exato. Porque não adianta receber um prêmio se você tem... Exato. Não é assim, acima de tudo está a qualidade. E essa qualidade vem da excelência do seu gabinete. Agora, né? Eu queria só pontuar que a questão é a seguinte: só erra quem trabalha. Então a gente vai errar, Sim. mas a gente tem que aprender com esses erros e aprimorar esses erros. Não adianta a gente manter os erros e em cada erro que a gente comete, porque tanto eu quanto o doutor Adriano, como qualquer magistrado, vai errar. De qualquer instância. Isso aí é natural, é humano. Mas aí a gente sempre buscar o que foi que a gente errou, o que é que está travando aqui, a qualidade da nossa produção está ruim, por quê? O que é que está acontecendo? Então a gente tem que ter a questão da escuta, de você saber ouvir, de você ouvir, eu digo, do estagiário ao assessor,
ao advogado, ao jurisdicionado. Então a ideia é exatamente essa. É você ter esse feedback, você saber, o servidor que também que nos passa, porque sempre que a gente busca uma solução, uma inovação, não é? A gente sempre vai consultar para ver se aquilo pode ser feito, se aquilo é viável. E tem o engajamento. Mas é esse trabalho de gabinete, de engajamento, que é muito importante. Doutora Adriana. Não, e assim, pontuando que a função do juiz hoje é diferente do juiz antes da Constituição de 88, né? Antes o juiz era aquele juiz torre de marfim, aquele juiz que você não conseguia chegar. Perfeito. Hoje não. Hoje o juiz ele é proativo, o juiz ele está no seu gabinete recebendo as partes, ele está, acima de tudo, ele é administrador, ele é gestor do seu acervo, ele administra o seu gabinete. Então, assim, a figura do juiz hoje, ela mudou. Ele não é mais só aquele mero aplicador do direito. Que ninguém chegava perto, nem não, falava, hoje em dia nem tocava. Eu ia perguntar exatamente por isso. Isso deve, eu vou usar a expressão atrapalhar, mas assim, não é atrapalhar, assim, mas deve dificultar ainda mais, tornar essa celeridade, porque vocês também estão acessíveis para receber as partes. Os advogados, às vezes, e aí me corrija se eu estiver errado, às vezes a própria parte mesmo ali, naturalmente, para explicar o processo, ou com o memorial, enfim, isso toma tempo. Sim, mas Isso, faz parte, né? A gente precisa ouvi-las, não é? Assim, a parte que vai ao judiciário e não é ouvida, ela não fica satisfeita. A gente precisa entender, às vezes, o que ela quer. E, às vezes, uma pequena conversa faz com que a parte saia muito satisfeita. Independente, às vezes, até do resultado, de você explicar que nem sempre ela vai ser vencedora, né? Uma coisa é o seu direito, mas, às vezes, o direito, ele não está do jeito que você quer. Uma coisa que é certa para um, às vezes não é para outro. E vocês trabalham para o direito das pessoas, das partes, terem o resultado daquela pendenga, enfim, daquele conflito, num tempo razoável, num tempo adequado e satisfatório. Sim, sim. E não para agradar o A ou a B, mas dentro Não, a gente vai sempre estar desagradando alguém, né? né? Porque na hora que os magistrados decidem, não é? Ele vai decidir para um dos lados da balança. Não é? E aí, inclusive, uma das metas é conciliação. Porque aí você empodera as partes e elas, eu sempre digo, olha, quem melhor decide o conflito são as próprias partes que conhecem os meandros. A gente conhece o processo, o que não está no processo, às vezes a gente não sabe e não chega para a gente. Mas as partes que vivenciam aquele problema, quando elas estão dispostas a transigir, isso é muito importante. Né? Inclusive o CNJ exige isso da gente. Um dos pontos muito interessantes dessa premiação de 2023, que houve a mudança pela resolução 16, foi a criação desse novo selo, né, excelência, e houve umas cláusulas, criaram cláusulas de barreira. Então nós, juízes cíveis, tivemos muita dificuldade no começo. Por quê? Porque a gente não lida muito com a conciliação, diferentemente do que? Juizado especial, de uma vara de família, entendeu? De uma vara criminal que tem a transação. Nós, juízes cíveis, a gente faz verdadeiro malabarismo para conseguir os acordos, para poder chegar nessa cláusula de barreira. Então, assim, esse prêmio é, acima de tudo, é você saber equilibrar a matemática, você usar as fórmulas e saber bater todas as cláusulas que você tem disponíveis para você chegar no fim desejado. E certamente um prêmio desse e uma classificação dessa, ela tem ali um reflexo na satisfação do atendimento do jurisdicionado, do cidadão e da cidadã. Doutora Adriana, doutor Gustavo, parabéns aí pela conquista de vocês. Para a gente fechar nosso tempo bem estouradinho, eu ia perguntar assim, vocês estão, o Tribunal de Justiça está pegando assim, olha, doutor Gustavo, doutora Adriana, doutor Ebert, né? Doutor Ebert. Estão ali fazendo ali uma comissão para poder estender um pouco essa experiência de vocês para as outras comarcas, para as outras varas aqui na Paraíba. Mas eu digo a partir dos títulos que vocês receberam aí. Vamos ver, né? Vamos aguardar. Assim, eu queria também registrar, se me permitir, o êxito das varas cíveis, dos juízes cíveis, eu digo da capital, porque é onde a gente vivencia. Então foram 1, 2, 3, 4, 5 unidades premiadas, a 11ª com o doutor Carlos Eduardo, a 3ª com o doutor Miguel de Brito Lira, filho, José Célio com a 7ª vara civil, doutora Renata Câmara Belmont e doutor Manuel Maria com a 12ª civil. Doutor Gustavo, doutora Adriana, tempo estouradíssimo. Obrigado pela presença de ambos. Parabéns aí. Obrigado. Bom, vamos ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.